Saúde e paz, boa noite. Sou o Diácono Alberto. Nesta noite estaremos ministrando nossa quarta aula, falando das cartas paulinas. Nas aulas anteriores, nós falamos um pouco da vida do apóstolo Paulo, que era conhecido como um perseguidor dos cristãos, e ao ter um encontro com Jesus, com o próprio Jesus, se tornou o maior divulgador do Evangelho de Cristo, sendo autor de 14 das cartas do Novo Testamento. E o que são as cartas paulinas, ou suas epístolas? Queridos, as recém-estabelecidas congregações cristãs no primeiro século, elas sofreram ataques logo nos primeiros anos de sua existência. Para manter a unidade e o propósito dos primeiros cristãos, a comunhão e a reflexão eram extremamente necessárias para afirmar sua fé. Desta forma, queridos, os pais da igreja primitiva, eles produziram cartas e orientações para esta nova comunidade que se formava através das boas novas de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e com o objetivo de capacitar, motivar e orientar sobre os propósitos de Deus, mantendo a comunidade unida diante dos ataques e perseguições que caíam sobre todos os que testemunhavam a fé cristã. Então foi necessário serem escritas estas cartas. E sendo o apóstolo Paulo um dos maiores escritores destas cartas do Novo Testamento, ele foi responsável por 13 destas, entre Romanos e Hebreus, que levaram o mesmo nome do destinatários, que são os cidadãos, ou líderes que pertenciam à igreja local. As cartas de Paulo, elas tinham como propósito a educação e a formação teológica de uma nova comunidade, porque eles se juntavam em novas comunidades, seguindo os ensinamentos de Jesus, tratando o próximo com amor. Então era uma nova comunidade que estava surgindo e era necessário deixar alguns ensinamentos, porque em alguns momentos o apóstolo Paulo escreveu cartas até de próprio punho, e quando impossibilitado, ele solicitava ajuda dos seus emissários. Essas cartas, elas orientavam sempre a conduta dos cristãos diante das adversidades, das pressões e até mesmo das mortes que eles estavam sendo submetidos pelos romanos. E dentro das orientações que essas cartas nos deixaram, e deixaram para os cristãos, elas devem manter uma unidade. O cristão, ele deve manter uma unidade independente de sua nacionalidade. Tanto é que nós vemos que são de vários pontos da Ásia, E as cartas também de Paulo, elas nos ensinam a viver a caridade e o amor para com os necessitados. Isso descrito lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Também as cartas nos deixam o ensinamento de orações praticadas mediante a nossa fé. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Desta forma, queridos, não faltava ensino, e as cartas,
elas eram utilizadas como uma ferramenta de aprendizado, porque precisamos aprender até nos dias de hoje. Imagine quando a igreja ainda estava sendo fundamentada, estava sendo construída, né? E essas cartas, elas tinham como objetivo capacitar e ensinar e a se viver em comunidade e nortear um novo proceder para as famílias cristãs. O Novo Testamento, amados, não somente foi a regra de fé dos cristãos, não somente inspirou e ainda inspira vidas de pessoas célebres ou até mesmo desconhecidos, como também determinou a toda a civilização uma ética, seja individual ou até mesmo social. Estas são as cartas deixadas pelo apóstolo Paulo. E as epístolas paulinas, ou seja, epístolas de Paulo, elas são 14 no total, descritas todas no Novo Testamento da Bíblia, que tem Paulo, né, como a primeira palavra. Portanto, Paulo foi o escritor destas cartas, porque reivindica a sua autoria. E entre essas cartas, amados, estão alguns dos mais antigos documentos cristãos existentes. E eles nos fornecem uma visão das crenças de parte do cânone do Novo Testamento, e são textos fundamentais para a teologia cristã e para uma ética. E a Epístola dos Hebreus, como falei em outras aulas, ela, embora ela tenha o nome de Paulo, ela foi considerada, né, um escrito de Paulo por 1000 anos. Mas a partir do século XVI, a opinião ela se moveu contra a autoria paulina. E poucos estudiosos agora atribuem a autoria dessa carta a Paulo, principalmente porque a mesma não é lida como qualquer uma das outras epístolas atribuídas a ele, através do estilo, né, da escrita, né, que ele tinha um estilo próprio de escrever, né, e o seu conteúdo, porque o apóstolo Paulo ele fez algumas cartas, né, com um conteúdo específico para as igrejas, para as pessoas, cartas da prisão, e que nós iremos estudar mais a fundo nas próximas aulas, que são as escatológicas, né, são alguns tipos de cartas, as pastorais, as da prisão, né, as soteriológicas. Isso aí nós iremos ver mais a fundo à frente. Mas agora quero te dizer que, além disso, alguns estudiosos estão divididos sobre a autoria de duas das epístolas, né? As epístolas paulinas, elas são geralmente colocadas entre o livro Atos dos Apóstolos e as epístolas gerais, nas edições mais modernas. E o que seriam as epístolas gerais? As epístolas gerais, elas recebem essa designação porque, basicamente, elas foram escritas para públicos mais universais. Isso significa que, em comparação às cartas de Paulo, as epístolas gerais, elas são mais abrangentes e a maioria delas, elas não possuem um destinatário específico. Mas isso não quer dizer que as epístolas gerais não possuíam destinatário. Muito pelo contrário. A primeira epístola de Pedro, ela foi escrita pelo apóstolo aos cristãos que moravam em Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. E essas eram províncias da Ásia Menor. Então ele escrevia uma carta para várias igrejas, vários locais, vários pontos ao mesmo tempo. E já a maioria, né, dos manuscritos
gregos, eles colocam as epístolas gerais primeiro, né? Depois alguns manuscritos, e colocam sempre as epístolas paulinas no final do Novo Testamento, né? E as epístolas paulinas, elas foram, na sua maioria, escritas para as igrejas que Paulo visitou, já que ele era vamos dizer assim, um grande viajante, né? O apóstolo Paulo era um grande viajante. E a Bíblia descreve, entre suas viagens, 3 que foram missionárias, onde ele foi constituir igrejas. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela está registrada lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 14, e também no versículo 28, né? A sua primeira viagem missionária. E já a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e isso está registrado também em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, e também no versículo 18, no capítulo 18, versículo de número 22. E também o apóstolo Paulo, ele fez a sua terceira viagem missionária, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 23, e também no capítulo 21, versículo 16. Queridos, o apóstolo Paulo, ele passou por Chipre, por toda a Ásia Menor, pela Grécia, Creta e Roma. Viajou sempre levando a palavra do Evangelho, o ide de Jesus, pregai o Evangelho. Só que ele levava o ensinamento para as igrejas de como a igreja deveria viver através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Porque as cartas paulinas, elas estão repletas de exposições sobre o que os cristãos deveriam acreditar e como deveriam viver, ao passo que ele não relata ao destinatário e aos leitores modernos muita coisa sobre a vida de Jesus. E as suas mais explícitas referências são passagens sobre a última ceia, a crucificação e a ressurreição de Cristo. Isso ele fazia, né? E o ponto de vista de que Cristo de Paulo é diferente de um Jesus Cristo histórico. Isso até foi proposto por um teólogo chamado Adolf Harnack. Ele propôs que o Cristo que o apóstolo Paulo estava pregando era diferente de um Cristo dos Atos dos Apóstolos, do Cristo dos Evangelhos. Mas não, era o mesmo Cristo, só que o apóstolo Paulo, ele tinha o cuidado de falar sobre esse Cristo para as igrejas, de como as igrejas deveriam proceder para seguir a Jesus, né? Mas de toda maneira, né, ele nos dá o primeiro relato escrito do que é ser um cristão e da espiritualidade de um cristão. Isso o apóstolo Paulo bem ensinou para todas as igrejas, porque de suas 14 cartas que lhe são atribuídas no cânon do Novo Testamento, o que é o cânon do Novo Testamento? É um conjunto de livros que os cristãos consideram como inspirados por Deus e que fazem parte desse Novo Testamento, da Bíblia cristã. E para a maioria das denominações cristãs, trata-se de uma lista de 27 livros, dentre os quais os Evangelhos, Atos dos Apóstolos, diversas epístolas e o Apocalipse. Esse é o Novo Testamento, composto desses livros, né? Que são 27 ao todo. No final do século I, queridos,
algumas epístolas paulinas já eram do conhecimento do Papa Clemente I, assim como algumas palavras também de Jesus. Mas apesar de demonstrar grande estima por elas, ele não as considerava como escritura, ou seja, graf, né? Um termo que ele reservara somente para a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento. Então, até o século I, essas cartas ainda estavam não sendo consideradas como escritura, né? E de todas as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, há pouca ou nenhuma disputa que ele não seja o mentor ou escritor de próprio punho das cartas denominadas Epístolas aos Romanos, Primeira Epístola aos Coríntios, Segunda Epístola aos Coríntios, Epístola aos Gálatas, Epístola aos Filipenses, Primeira Epístola aos Tessalonicenses, Epístola a Filemon e, como falei, a Epístola aos Hebreus, que foi atribuída a ele ainda na Antiguidade, agora já está sendo questionada, né? Como tendo sido escrita por ele. Mas durante 1000 anos isso assim aconteceu. E o total das cartas escritas pelo apóstolo Paulo ou ditadas pelo apóstolo Paulo, né? Elas são estas que eu vou mencionar agora para os irmãos, para que os irmãos possam conhecer as cartas escritas ou ditadas pelo apóstolo Paulo. Foi Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemon e, anteriormente, durante 1000 anos, Hebreus. O apóstolo Paulo era um grande escritor. Ele gostava de escrever, né? E em uma de suas mais antigas cartas, Paulo escreveu acerca desse seu hábito, né? De sempre estar escrevendo, sempre deixando um testemunho, sempre deixando uma exortação ou até mesmo a admoestação para a igreja local, porque ele que tinha constituído aquela igreja através de suas viagens missionárias. E ele deixa escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 17, diz assim uma de suas cartas: eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho, a qual é um sinal em todas as minhas cartas. É dessa forma que escrevo. Por isso que existem muitas divergências, porque algumas cartas não estão finalizadas dessa forma. E com a mensagem que ele escreveu para uma das igrejas. E como ele escreveu desta forma em 2 Tessalonicenses 3,17. Né? A não ser que estes itens de informação se refira somente a Gálatas e 1 Tessalonicenses, né, que ele finaliza com esse teor, todas as cartas anteriores de Paulo, seja lá quantas tenham sido, parece que perderam-se para nós. De 1 Coríntios 5,9, sabe-se que Paulo escrevera a carta mais antiga que aquela igreja. Talvez uma parte desta carta ela tenha sido perdida. Ou talvez ela tenha sido juntada, né, para ser preservada lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Ou então, capítulo 7, versículo 1. Embora nem todos os estudiosos, teólogos, eles estejam, né, de acordo com esta ideia, que as cartas foram juntadas, né? Também se sabe de 2 Coríntios,
capítulo 2, versículo 4 e capítulo 7, versículo 8, que Paulo escrevera ainda outra carta a Corinto. Né? E alguns estudiosos, eles sentem que a 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, é uma parte desta carta, uma carta angustiosa, porque Paulo também menciona lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, que escreveu uma carta aos laodicenses. E alguns teólogos, alguns estudiosos, eles acham, né, que a carta de Efésios, a canônica, é essa que provavelmente se perdeu. Até mesmo alguns creem que seja esta carta, a carta escrita a Filemão, que se dá o título de Filemão, né? Mas a maioria, contudo, crê que a carta de Laodiceia, ela ainda está perdida. Quem sabe um dia será encontrado, como foram encontrados, né, lá os pergaminhos do Mar Morto. O que é certo é que Paulo, ele escreveu muito mais do que hoje está preservado no Novo Testamento. Porque, como falei, ele tinha esse hábito da escrita, de escrever, né? E os textos gregos modernos, ele tem como título para estas 14 cartas do apóstolo Paulo, somente uma preposição a, seguida pelo nome do receptor, né? Então, existe uma ordem de composição para estas cartas do apóstolo Paulo, né? E a gente só lamenta que esta ordem canônica ela não seja cronológica, porque a presente constituição destas cartas, ela é basicamente uma extensão e se escrita a uma igreja ou até mesmo a um indivíduo, né? E sabemos que Romanos, né, a carta ou a epístola aos Romanos, ela é a mais extensa, né? Ela é a que tem maior número de versículos, né? E já a Filemão é a mais curta. E saiba você também, irmãos, que as 9 primeiras cartas do apóstolo Paulo, elas são dirigidas a 7 igrejas diferentes. E as 4 últimas a 3 indivíduos, a 3 pessoas diferentes. E por causa de problemas críticos, Hebreus é colocada por último no corpus paulino. Embora alguns dos manuscritos gregos mais antigos tenham esta carta entre Romanos e 1 Coríntios, tá? E uma ordem cronológica, né? Talvez ela mostrasse mais claramente, né, os problemas encontrados por uma igreja, porque a igreja estava emergindo e indicaria um padrão teológico das igrejas em desenvolvimento, né, que Paulo ajudou a fundar, né? O método a seguir de agrupamento das cartas, né, eles foram baseados em narrativas, algumas contidas lá em Atos dos Apóstolos, e até mesmo informações colhidas dentro das próprias cartas. E este agrupamento que foi feito, ele não é conclusivo, mas é usado para mostrar o acordo geral entre os estudiosos do Novo Testamento, né? Eles precisavam chegar a um consenso, então entraram num acordo, numa aproximação ao estudo do Novo Testamento, que ficou assim. Primeiro, epístolas escritas durante a segunda viagem missionária, que ocorreu entre 52 e 56 depois de Cristo. Aí ali foram escritas
Primeira e Segunda Tessalonicenses, que foram escritas quando eles estavam lá em Corinto. O segundo, epístolas escritas durante a terceira viagem missionária, que ocorreu entre 52 e 56 depois de Cristo. Então ele escreveu 1 Coríntios, né, lá em Éfeso. 2 Coríntios, escreveu da Macedônia. Gálatas e Romanos, escreveu quando ele estava em Corinto. E por terceiro, as epístolas escritas de Roma, durante a primeira vez que ele esteve preso, né? Que foi entre 58 e 60 depois de Cristo. Ali em Roma, quando ele estava na sua primeira prisão, né? A primeira vez que esteve preso ali, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E por quarto, escreveu epístolas pastorais entre 62 e 65 depois de Cristo, que foram 1 Timóteo, escreveu quando estava na Macedônia, Tito, que existe uma dúvida, não se sabe ao certo, mas pode ter sido da Macedônia ou de Corinto. 2 Timóteo, que ele escreveu quando estava em Roma, pouco antes de sua morte, tá? A 2 Timóteo escreveu antes de morrer, né? Um pouco antes de morrer, quando ele estava preso na sua segunda prisão em Roma. E outra maneira de classificação, né, é ver a ordem cronológica como representação e ênfases especiais. Por exemplo, a correspondência tessalonicense, ela é lida como escatologia, tá? Separar agora por escatológicas, como eu falei, né? Soteriológica. Então, existe uma correspondência entre, né, a carta aos Tessalonicenses, porque ela pode ser lida como uma carta escatológica, ou seja, uma doutrina que trata do destino final do homem e do mundo. Pode apresentar-se em discurso profético ou em contexto apocalíptico, tá? As cartas da terceira viagem missionária, elas tratam primariamente da soteriologia, ou seja, a soteriologia é parte da teologia que trata da salvação do homem. É a doutrina da salvação da humanidade por Jesus Cristo. E as cartas da prisão, elas acentuam a cristologia. Ou seja, quando ele estava preso, ele escreveu esse tipo de carta, né, que acentuam bem o que é Cristo, porque é o estudo da personalidade, história e doutrina de Cristo, né? Também ele escreveu as cartas pastorais, que tem a eclesiologia, né? Um nome bem complicado, mas difícil de falar, mas a gente consegue. Eclesiologia com a ênfase dominante. Estas cartas são as cartas pastorais, porque são estudos sobre as igrejas ou sobre uma igreja específica, tá? E este agrupamento teológico, ele não é conclusivo, porque muitas das cartas, elas contêm todas estas doutrinas, mas a ênfase teológica principal de cada uma é observada. E devemos ressaltar, todavia, que muitos estudiosos do Novo Testamento, eles creem que a carta aos Gálatas, ela foi escrita lá em Antioquia da Síria, né? Antes até mesmo da segunda viagem missionária. Outros
eles sentem que Efésios ele foi escrito muito mais tarde, e não por Paulo, mas por um de seus discípulos, como introdução a uma coleção das cartas de Paulo. E alguns teólogos, eles acham, de algum modo, que Paulo está por trás da Epístola dos Hebreus como autor, e dando aos amaonenses completa liberdade em sua composição e publicação. Esta última, a carta aos Hebreus, tendo ocorrido após a morte de Paulo e antes da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. A preservação, queridos, e coleção das cartas de Paulo, elas têm um estudo bem em boa profundidade, né? Porque conclui-se que ele escreveu tanto como pastor quanto como mestre. Isso está mestre dos gentios, tá? Isso está lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 7. Que ele escreveu tanto como um pastor daquela igreja, quanto como um mestre para os gentios. E a maioria de suas cartas existentes, ela foi escrita para situações específicas. Contudo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi capaz de distinguir entre a ordem do Senhor, né, aquilo que o Senhor tinha, né, para a humanidade, não só para as igrejas que estavam sendo formadas, mas para toda a humanidade e seu próprio conselho pessoal. Paulo também deu conselhos pessoais. Isso está bem explícito lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 6 e capítulo 25 e no capítulo de número 40. Tá? O apóstolo Paulo falando sobre essas cartas, né, e essa maneira de distinguir se era ordem de Deus ou de Jesus, né, a quem ele pregava, ou sim simples conselhos do apóstolo Paulo, porque ele conhecia bem aquilo que ele estava pregando, né? Porque teve um encontro verdadeiro com Jesus. E a epístola aos Efésios é basicamente deste tipo. Contudo, mesmo nesta, ele escreveu com a consciência de sua chamada como apóstolo. Paulo, ele cria possuir autoridade e que sua palavra era de importância que para as situações locais, né, quer uma audiência mais universal, mas para as situações locais, o apóstolo Paulo sempre escreveu as suas cartas fundamentado no bem-estar da vida cristã, do cristão, do que o cristão deveria fazer, se apegar, né? E a referência em Apocalipse 3,16, né, que fala sobre a apostasia da igreja em Laodiceia, pode indicar que a carta à igreja referida em Colossenses 4,16, ela não foi preservada por esta razão, tá? Porque pela época de 2 Pedro, que ocorreu entre 68 depois de Cristo, contudo, todas as cartas de Paulo, elas estavam sendo aceitas, né, em paridade com outras escrituras. Então, as cartas de Paulo, elas eram colocadas junto com outras escrituras, né? E seria de grande interesse e importância saber, né, que todas as cartas de Paulo e as outras escrituras, elas abrangem, né, e conjectura aquilo que a Bíblia ensina, né? E porque, embora Clemente de Roma e Inácio de Antioquia conhecessem bem algumas cartas de Paulo, a coleção concreta e existente mais antiga é o Cânon de Marcião, porque ele é de cerca de 140 a 150 depois de Cristo,
E esta lista ela inclui uma coleção das 10 cartas de Paulo. Né? Nesse cano inclui umas 10 cartas do apóstolo Paulo. Né? Porém, é impossível fixar uma data para a primeira coleção completa, né, das epístolas de Paulo. O que é certo, queridos, contudo, é que há ampla evidência do final do primeiro século e início do segundo, de que as cartas de Paulo, elas circulavam largamente, eram estimadas como autoridade em doutrina. E a história da preservação e colecionamento dessa carta, ele perdeu-se para nós, né? Contudo, o processo deve ter se iniciado cedo, conforme está evidenciado na declaração contida em 2 Pedro, capítulo 3, capítulo 3, né? 15 e 16. E porque a coleção ela foi aceita pelo final do segundo século, tá? E as cartas do apóstolo Paulo, o que são cartas do apóstolo Paulo? O que são as cartas paulinas? Né? As cartas paulinas são um conjunto, né, de livros, de doutrinas estabelecidas para a igreja, para a salvação do homem através de Jesus Cristo. Este é o objetivo das cartas paulinas. O que ela prega é isso, o interesse de Jesus em salvar a humanidade. E para isso foi deixados escritos pelo apóstolo Paulo, né? Que esse é o intuito, deixar por escrito para que não se perca, né, os ensinamentos, as cartas, né, aquilo que a carta se propõe a nos ensinar, né? Por isso nós temos que ler bastante a Bíblia, conhecer a Bíblia, porque esse conjunto de cartas, ele permanece ativo na palavra do Senhor. E nós precisamos sempre nos esforçar para conhecer mais, porque é isso que temos que aprender na nossa escola bíblica online. Cada vez mais sobre Jesus e sobre todos os ensinamentos, né, das cartas que o apóstolo Paulo deixou. E na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre aquilo que o apóstolo Paulo nos deixou, que é a fé cristã divinamente inspirada pelo Espírito Santo. Porque essas cartas, elas trazem instruções teológicas, porque são indispensáveis para a nossa vida, para o nosso ministério e para a igreja, né? E estas cartas, na próxima aula falaremos sobre as cartas escatológicas, né? Falaremos sobre as cartas soteriológicas, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. As escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicenses. As cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As cartas pastorais, 1ª, 2ª Timóteo e Tito. E embora, como sempre falamos aqui, a 2ª Timóteo também tenha sido escrita enquanto Paulo estava preso, tá? E na próxima aula nós iremos falar bastante sobre esses assuntos. Falar sobre o que são cartas soteriológicas, escatológicas, da prisão, pastorais, e entraremos na primeira carta aos Romanos. Para que o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Romanos? Por que ele escreveu? Tá? E nós vamos concluir entrar nesse
especificamente agora nas cartas escritas. Onde foi escrita, por quê, para quê, como, quando, tá? As pessoas principais. Vamos fazer todo esse estudo na próxima aula, tá? Que você tenha uma boa noite de sono, que Deus te guarde, te abençoe e te proteja no nome de Jesus. Amém.